Boa noite. Ai, professora, tem uma triste notícia. Não consegui fazer as atividades. Também não, professora. Tá muito difícil. E a ideia hoje, Eu vim aqui em nome de alguns colegas, não dos colegas, eu quero até parabenizar os colegas que conseguiram fazer, porque, assim, eu vim pedir em nome dos meus colegas um prazo para conseguir terminar. Eu terminei. Tá fácil. Eu já dei bastante prazo para vocês, gente. Não é possível que vocês não conseguiram terminar esse trabalho. Eu consegui um caso e eu já fiz 20 páginas. Só falta encerrar a conclusão. 20 páginas. Isso. Você visitou o local que falei? Chegou também. Tu fez? Fez a atividade, né? Atividade? Pela cara, com certeza não. Até ela não sabe o que está se tratando. Vocês dão muitas justificativas. Eu não vou mais admitir. O prazo já está encerrando. Professor, mas não é nem todo curso que tem TCC. Lá na filosofia nem tem. assim, é que eu me importo. Na filosofia, que é o curso mais pensante, não tem TCC. Todo trabalho de conclusão, pelo menos os meus, eu quero visita, eu quero campo, trabalho de campo. Vocês têm que visitarem aquelas casas onde aquelas pessoas morreram. Eu quero esse trabalho. Eu quero que vocês conversem com as pessoas que estavam no momento, na ação. Conseguir estudo de caso. É muito estranho, porque assim, esses dias eu já fui até lá, sabe? Peguei minha bicicleta, fui até lá. Opa! Ai, Ai, que naquele hora dessa vai faltar muito. Gente, silêncio. Poxa, Eu vou sair agora para verificar o que aconteceu. Enquanto isso, vocês repensem, tá bom? Porque eu acabei de falar. Gente, eu ia Uma aula romanticamente adulta com elas, professora. O que é isso? Você está tão engraçadinha, é melhor você ficar calada. Desculpa, professora. Eu só me empolguei um pouco. Eu vou deixar aqui e vou sair para verificar o que aconteceu, tá bom? E fique estudando, aproveitem para conversar com os colegas de vocês que fizeram. Professora, Tá bom? Você vai ficar sem nota se continuar falando. Olha, amiga, melhor você parar. Gente, esse candelabro me faz lembrar quando a minha avózinha me contava umas histórias quando eu era criança. Ai, tá me arrepiando. Gente, mais uma vez eu tava de madrugada conversando com a minha prima, porque a gente era adolescente e gostava de ficar falando bobagens ou coisas parecidas que eram importantes pra gente. E a gente ficava conversando até de madrugada e um belo dia a gente conversando, ela adormeceu, virou pro lado e eu continuei acordada assim, com o olho aberto, e o quarto estava totalmente escuro, muito escuro, era um breu total. E eu fiquei olhando assim, um ponto fixo, e avistei uma luz. E eu fiquei olhando aquela luz, olhando, e fiquei me perguntando se não era algo da minha cabeça. Pisquei o olho várias vezes, mas eu fiquei olhando, e ela começou a brilhar, e ela ficava brilhando lá no canto da parede. E eu comecei a me perguntar, será que eu tô louca? Será que isso tá aparecendo mesmo? Aí só existia uma forma de saber se aquilo era real ou não era real. Mas eu tinha que mostrar para alguém. E aí eu chamei minha prima, que ela estava dormindo, eu acordei e chamei Dani, minha prima, né? Vira aqui. Daí ela acordou ainda um pouco sonolenta e eu disse, olha. A gente ficou olhando. E aí de repente a gente ligou a luz e chamou as pessoas que estavam na casa também nos outros quartos, pra ver se tinha alguma coisa lá. A gente estava assustada. E aí os nossos tios, não, para com isso, vocês estão viajando, né? Vocês estão com sono, contando morota, vão dormir. Mas aí a gente apagou a luz, deitou por um momento, a gente não conseguiu dormir logo. Mas aí ficou aquela pergunta, né? O que era aquela luz verde? Mãe, que história mais macabra. Deixa eu vir pra perto de vocês que eu tô ficando com medo já.
Eu não duvido de nada. Quando eu estava fazendo estágio, eu chegava na minha casa muito cansada. Muito cansada. Todos os dias eu mal conseguia jantar de tão cansada que eu chegava. E algumas coisas começaram a acontecer. E uma das, que foi a pior de todas na realidade, foi quando eu peguei num sono muito profundo. Dormi e de repente eu consegui escutar um barulho de um mercado, como se fosse um mercado de peixe. Era um barulho assustador. E aí esse barulho começou a diminuir. E eu comecei a escutar passos de verdade. Eles começaram bem devagar. E para eu tentar acordar, todas as vezes que isso acontecia, eu mordia a minha língua, porque o meu corpo ficava todo adormecido. Aí eu mordia a língua e aí eu conseguia acordar. E aí sempre eu tava com a língua mordida, sempre dolorida, porque eu sempre fazia isso para eu conseguir acordar. E eu fui ficando desesperada porque eu não conseguia morder a minha língua, eu não conseguia morder. E eu não conseguia morder. Quando de repente eu vi ele entrando dentro do meu quarto. Ele tinha uma capa preta e um chapéu preto. Deu uma volta. Chegou bem perto da minha. Por que você tá brava comigo? Aí eu acordei assim, bem desesperada. Acreditem se vocês quiserem, mas isso aconteceu de verdade. Mas a história dela é assustadora, mas a que eu vivenciei é um pouco assustadora. Nós morávamos em um bairro muito perto de um cemitério e lá existia uma atmosfera, um clima muito esquisito de silêncio no fim das tardes, aquele ar de que alguma coisa ou que alguém estava se aproximando sempre próximo da gente. E eu lembro até hoje que era um fim de tarde, eu estava no meu quarto e quando eu sempre olhava pela janela, eu avistava no meio das árvores daquele cemitério a capela onde ficavam os corpos, né? E aí, até que uma vez eu olhei para lá de novo, era um entardecer e é como se eu visse ainda até hoje, sentisse aquela presença daquele vulto que não encostava no chão, ele estava sobrevoando assim, ele estava pairando no ar, era uma sombra escura perto daquele lugar e é como se ele estivesse lá todos os dias, todas as horas, no meio das árvores, próximo daquele túmulo, e ela sempre esteve presente, sempre fez parte daquele lugar. É como se ali fosse a morada dela e ela ficava andando por aquele lugar, passeando por ali, nos cuidando a todo tempo. Ela nos cuidava, assim como a gente às vezes conseguia ver aqueles passos na mata. Ela sempre ia e sempre voltava. À noite, geralmente, no verão, a lua, quando tinha a lua cheia, ela ficava azulada e a gente conseguia enxergar da nossa casa aquele lugar também, e essa presença, ela também estava lá, ela sempre estava, ela sempre presente, sempre nos cuidando, sempre ali para ela, sempre cuidando.
Ah, eu também tenho uma história. Eu tinha 13 anos de idade. A minha mãe ela alugava uma casa. E do lado da casa também alugava um bar. Ela trabalhava à noite. E quando ela ia trabalhar à noite, eu ficava junto com a pessoa que cuidava de mim. Ela sempre contava a história de uma mulher que gostava de maltratar criancinhas. Essa pessoa que maltratava as crianças, ela se escondia debaixo da cama. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Fiquei com isso na minha cabeça há muito tempo. E uma vez, quando ela estava lá em casa, ela ia me buscar para mim ir junto com ela. Eu antes de sair de casa, eu dei uma olhada debaixo da cama. Quando eu olho debaixo da cama, tinha uma pessoa lá embaixo da cama. O meu coração, depois desse dia, toda vez quando eu vou dormir, eu olho debaixo da cama. Gente, coisa boa. Professora. Achei que foi bem, assim, Eu terminei o trabalho, não consegui terminar o trabalho. Professora. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, professora, acho que hoje tem pelo menos uma novidade para te contar. Eu consegui fazer o trabalho. Foi um pouquinho difícil, mas deu certo no final. Trabalho? O trabalho que a gente... De quê? A pesquisa. Hoje. Ah, sim, a pesquisa. Isso. Sim. Vocês conseguiram terminar de fazer a pesquisa? Eu consegui. Eu também ainda não. Eu fiz 2 páginas, 20 páginas. Mas não tenho certeza que tá certo. Eu preciso ver.
Só falta concluir o meu trabalho. Mas eu consigo todas as entrevistas.